Bom dia, alunos. Aqui é a primeira página da apostila de hoje, referente à tarefa de língua portuguesa, tá? Então, printei para vocês a página, essa é a página 7, tem o texto e as perguntas de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. O texto é uma música, se chama A Voz do Morro. Vocês vão ler esse texto devagar, vão ler com atenção. Vão prestar atenção que, por ser uma música, ele é organizado em versos e estrofes, ou seja, ele é um poema, tá? Cada verso corresponde a cada linha do poema, então cada linhazinha corresponde a um verso, tá? Cada conjuntinho de versos separado por esse espacinho em branco aí, a gente vai chamar de estrofe. Então, quando vocês tiverem que procurar na primeira estrofe ou na segunda estrofe, vocês vão olhar esses bloquinhos de versos separados por uma linha em branco, certo? Bem, lendo o texto, vocês vão observar que tem um eu lírico, que é a voz que fala dentro do texto, e que essa voz se passa por ser humano. Mas quem está dizendo, quem está cantando, né, quem está falando dentro do texto não é um ser humano, é o samba. O samba fala dentro do texto como se ele fosse um ser humano, tá? Então, essa informação é muito importante, senão vocês não vão entender a música. Tanto que na primeira linha ele já diz, eu sou o samba, ou seja, ele se apresenta para nós, leitores, ou para os ouvintes, já que é uma música, tá bom? E a partir disso, ele vai desenvolvendo o texto que vocês vão ler. Após ler esse texto com bastante calma, vocês vão responder essas questões que estão aí do lado, ok? Questão 1. Após a leitura, responda de quem é a voz do morro. Então, o texto já começa dizendo, eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor. Ou seja, quem é a voz do morro? Já está lá no início do texto, tá bom? Por favor, deem respostas completas. Respostas completas ajudam vocês a organizar o pensamento. Então, a voz do morro é o e resposta. Questão 2. O que significa ser natural do Rio de Janeiro? Quando alguma pessoa diz, sou do Rio de Janeiro, ou sou natural do Rio de Janeiro, o que isso significa? É só explicar. Isso é interpretação para além do texto. Então, vocês precisam entender o que significa essa expressão. Se não entenderem, conversem em casa, perguntem a alguém, tá bom? Questão 3. O samba é apresentado como um personagem. Como eu disse, ele é uma pessoa dentro do texto. Destaque na segunda estrofe, que é a estrofe que começa. Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. E termina de corações brasileiros. Então, essa é a segunda estrofe. Vocês vão procurar aí alguma palavra ou algumas palavras, né? Pode ser um trechinho, em que mostra que esse personagem é o samba e que ele está sendo tratado como um ser humano dentro da história. Ou seja, ele está personificado. Ou melhor, dentro da música, né? Questão 4. No trecho, mais um samba, queremos samba, isso é alguém falando, alguém pedindo. Quem que está pedindo isso? Então, é só achar e colocar. Quem está pedindo isso é, ou Tananã está pedindo isso. Questão 5. A que se refere a expressão em destaque em a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor? Esse eu mesmo está substituindo qual palavra? Ou quem é esse eu mesmo? Tá bom? Na questão 6, em alguns versos da letra da canção, parece que o eu poético, ou seja, a voz do poema, está conversando com alguém. A gente já viu várias questões dessas na apostila da prefeitura, né? É quando tem dentro do texto alguma informação que marca que está se referindo ao leitor, né? Ou alguém com quem você está interagindo. Lembra aqueles textos em que o leitor fala, não sei o que, você está sabendo, como você sabe. Tem esse você aí que marca que está interagindo com quem lê o texto. Também tem alguma coisa nessa música que marca essa interação com quem está ouvindo a música ou com quem está lendo o texto. Que palavra é essa? Qual é essa expressão aí ou esse trecho que marca essa interação diretamente com o leitor, ok?
Tá fácil, parece muito difícil a pergunta, mas não tá. Vou dar uma dica, tá na primeira estrofe. Então, procura lá na primeira estrofe que vocês acham a resposta da questão 6, tá bom? Então, por essa página, paramos por aqui. Vamos olhar agora a próxima página. Meninos, essa é a segunda página do dever de português de hoje da apostila, tá? O texto 2 é um anúncio. Então, se vocês observarem bem, tem todas as características de anúncio, né? Tem ali alguma coisa sendo anunciada, tem uma imagem, ou seja, um texto não verbal. Lembrem-se que texto não verbal também é texto, precisa ser lido. Tem ali o nome do produto que está sendo anunciado, tem um slogan, que é o original do Brasil, e tem ali o ano, que indica desde quando esse objeto é vendido, tá? Então, antes de vocês começarem a responder, eu quero que vocês parem e olhem detalhadamente tudo que tem nesse anúncio. Olhem de novo tudo que está na parte verbal, ou seja, na parte escrita, tá? O original do Brasil, o desde 1962 e o Havaianas. E olhem com muita calma tudo que está na parte não verbal, ou seja, na imagem. Observem o fundo. Tem alguma coisa lá no fundo. O que é aquilo lá no fundo? Olhem esse moço que está aqui na frente. Quem é esse moço? Como que ele está vestido? Olhem a forma como ele está segurando algo. O que é isso que ele está segurando? Bom, normalmente um moço vestido dessa forma segura esse objeto. Que objeto que ele costuma segurar quando ele está nessa posição que ele está e vestido desse jeito? Então, esse objeto do anúncio que ele está segurando está representando outro objeto. Que outro objeto é esse, né? E lembrando que o texto anterior fala sobre o samba. Então, o texto 1 está relacionado ao texto 2, ok? Aí sim vocês vão responder. Questão 1. Leia atentamente o anúncio e responda o que está sendo divulgado. Essa é mais fácil, né? Está na parte verbal, está escrita. Qual é o produto que está sendo vendido por meio desse anúncio? É isso. Questão 2. O que há na mão do personagem? Então, tem algo aí na mão dele. E como eu disse, esse algo representa outro algo. Então, é um objeto que representa outro objeto. Vocês vão dizer na imagem qual é o objeto e vão dizer o que isso representa. Questão 3. Há quanto tempo as Havaianas estão sendo vendidas? Ou seja, questão de matemática. É desde 1962. Quantos anos tem isso? Questão 4. Que elemento não verbal, ou seja, da imagem, torna possível saber que o anúncio é para o Rio de Janeiro? Então, vocês vão ter que olhar essa imagem aí. O que tem no fundo? O que tem na frente? O que chama atenção aí que mostra que é sobre o Rio de Janeiro? Questão 5. Que elemento não verbal, ou seja, da imagem, identifica o samba carioca? Como você chegou a essa conclusão? Preste atenção porque nessa questão tem duas perguntas. Que elemento identifica o samba e como você concluiu isso? Assim como na pergunta 2, também são duas perguntas. O que há na mão do personagem e o que esse elemento representa. Preste atenção para não acabar respondendo uma pergunta só e acabar levando o meio certo. Tudo bem? Acabando isso, tem a produção de texto da semana. Qual é a produção de texto? Vocês vão criar um anúncio. Essa vai ser bem legal, porque vai ser uma atividade para explorar a criatividade de vocês, né? Vocês têm que criar o anúncio, tem que dizer qual o produto que vocês estão vendendo e tem que criar a partir da imagem desse produto, né? Afinal de contas, um anúncio não é só o texto. O escrito é o texto escrito e também o texto não escrito, ou seja, a imagem, ok? Terminando de responder as questões, terminando de criar o anúncio de vocês, me manda a foto. Ficarei aguardando, ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato. 11 horas começa meu horário de atendimento. Quem tiver qualquer problema, é só me procurar. Um beijinho, bom trabalho.